Bashar, o que acontece após a morte. A verdade que vai libertar você. O desconhecido que nos define. Você já sentiu aquele aperto no peito quando a mente vagueia para o inevitável? Aquele momento em que, no silêncio da noite, você se pergunta o que existe além do último suspiro. Desde o alvorecer da humanidade, essa questão ecoa em cada coração, moldando civilizações inteiras, ditando comportamentos e aprisionando sonhos. O medo da morte não é apenas um sentimento, é a sombra que caminha ao nosso lado, sussurrando limitações em cada escolha ousada que consideramos fazer. Imagine por um instante que tudo o que você acredita sobre o fim esteja completamente equivocado. E se a morte não fosse um abismo negro de inexistência, mas simplesmente o virar de uma página? E se, ao invés de temer o desconhecido, você pudesse compreendê-lo de forma tão clara que o medo se dissolvesse como névoa ao sol da manhã? Essa é a proposta revolucionária que emerge dos ensinamentos de uma fonte improvável. Uma voz que atravessa dimensões para nos oferecer uma perspectiva radicalmente libertadora. Há mais de 40 anos, Darryl Anka, produtor e diretor de cinema norte-americano, tornou-se canal de comunicação para uma consciência multidimensional, que se apresenta como Bashar, representante de uma civilização extraterrestre chamada Essassani. Através de um estado alterado de consciência, Anka transmite ensinamentos profundos sobre a natureza da realidade, o poder da consciência e, fundamentalmente, sobre a continuidade da existência além da morte física. Mas o que torna esses ensinamentos diferentes de promessas religiosas ou especulações filosóficas? Bashar não pede fé cega ou devoção. Ele apresenta uma mecânica da existência, uma espécie de física da consciência que busca explicar o inexplicável com lógica e coerência. Não se trata de consolo emocional vazio, mas de compreensão estrutural. É como se alguém finalmente entregasse o manual de instruções para um jogo que você vem jogando às cegas a vida inteira. O que aconteceria com sua vida se você realmente soubesse, não apenas acreditasse, mas soubesse de forma profunda e inabalável, que sua consciência é eterna? Como você viveria este dia, esta hora, este momento exato se compreendesse que a morte é apenas uma transição, não um término? Essas não são questões abstratas, são os alicerces de uma revolução pessoal que pode transformar cada aspecto de como você experimenta a realidade. O medo da morte contamina tudo. Ele está na raiz da ansiedade que você sente ao considerar uma mudança de carreira. Ele sussurra quando você pensa em declarar seus sentimentos verdadeiros. Ele paralisa quando você considera viver autenticamente, sem máscaras sociais. Porque, no fundo, todos esses medos menores são filhos do medo maior, o medo primordial de deixar de existir. Bashar nos convida a desmantelar essa crença limitante pela raiz. Ele propõe que a existência não é um fenômeno temporário, mas uma realidade permanente. Você não é um corpo que temporariamente tem consciência, você é consciência que temporariamente habita um corpo. Essa inversão de perspectiva muda tudo. É como descobrir que você não é o personagem no sonho, mas o sonhador. Ao longo desta jornada, exploraremos não apenas o que Bashar ensina sobre a morte, mas as implicações profundas e práticas desse conhecimento para a vida. Porque entender a eternidade da consciência não é um exercício intelectual distante. É a ferramenta mais poderosa para viver com coragem, alegria e propósito autêntico hoje. Cada cultura já tentou responder a pergunta sobre o que acontece após a morte. Algumas prometem paraísos, outras reencarnações, outras ainda falam de julgamentos divinos. Mas e se todas essas visões capturassem apenas fragmentos de uma verdade muito maior e mais bela? E se a realidade fosse infinitamente mais vasta, mais compassiva e mais lógica do que qualquer doutrina jamais descreveu? Você está pronto para questionar a crença mais fundamental que moldou toda a sua existência? Está preparado para considerar que o maior medo da humanidade pode ser baseado em um completo mal-entendido sobre a natureza da realidade? Porque uma vez que você compreende que a existência é eterna,
que a consciência não pode ser destruída, apenas transformada, você se torna verdadeiramente livre. Esta não é uma jornada sobre a morte. É uma jornada sobre a vida sem as correntes do medo. É sobre descobrir quem você realmente é quando o maior de todos os medos se dissolve. É sobre acordar do pesadelo da finitude para a realidade da eternidade. Respire fundo. O que você está prestes a explorar pode mudar não apenas como você pensa sobre a morte, mas como você vive cada momento precioso desta existência física. Porque compreender o fim é, paradoxalmente, a chave para abraçar plenamente o agora. A lei que destrói o medo. O que você faria diferente se soubesse com certeza absoluta que sua existência nunca pode terminar? Antes de explorarmos a jornada além da morte, precisamos compreender uma verdade fundamental que transforma tudo. Bashar estrutura a realidade através de 5 leis universais, princípios que operam em todas as dimensões, em todos os planos de existência. E a primeira dessas leis é tão simples quanto revolucionária. Você existe. Pare por um momento e sinta o peso dessa afirmação. Não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade visceral. Neste exato instante, você está experimentando consciência. Você está ciente. Você está vivo. E aqui está a implicação que muda tudo. Se você existe agora, sua existência é eterna. O que existe não pode se tornar inexistente. A consciência não é um acidente químico, não é um subproduto temporário de neurônios disparando. Ela é a qualidade fundamental da própria existência. Como poderia algo que é deixar de ser? Você sempre existiu e sempre existirá. Essa não é uma promessa de fé ou uma esperança consoladora, é uma lei da física da consciência. Você pode mudar de forma infinitamente, pode transitar entre estados, pode se transformar de maneiras inimagináveis, mas a sua essência, aquilo que você realmente é perpétua. A aniquilação total é impossível porque você já cruzou o limiar da existência. Não há retorno à inexistência. Pense na água por um momento. Ela pode se manifestar como gelo, sólido e rígido, preso em uma forma definida. Pode fluir como líquido, adaptável e mutável. Pode ascender como vapor, etérea e invisível aos olhos. São 3 estados radicalmente diferentes, cada um com propriedades únicas, mas a substância essencial permanece idêntica. A estrutura molecular de H2O não muda. Apenas sua frequência vibracional se transforma. Bashar ensina que consciência, espírito e matéria física são exatamente a mesma coisa vibrando em frequências diferentes. Seu corpo físico, denso e tangível, é consciência em sua frequência mais baixa. É o equivalente ao gelo na analogia. A morte, portanto, não é a destruição dessa substância. É simplesmente a transição para uma frequência mais alta. É o gelo derretendo e se tornando água. É o anágua evaporando e se tornando vapor. A forma muda, mas você permanece. Consegue sentir como essa compreensão remove o próprio fundamento do medo da morte? Se a aniquilação é impossível, se o fim absoluto não existe como uma opção na arquitetura da realidade, então o que exatamente estamos temendo? Estamos temendo mudança. Estamos temendo transformação. E isso é muito diferente de temer a destruição total. Mudança pode ser assustadora, sim, mas ela é o movimento natural da vida, não sua negação. A chama que você é queima para sempre e nunca se apagará. Essa imagem poética carrega uma verdade literal. Sua consciência é como uma vela acesa na eternidade. As circunstâncias ao seu redor podem mudar, o vento pode soprar, a paisagem pode se transformar, mas a chama em si permanece. Ela pode brilhar mais intensamente ou suavizar seu fulgor, mas ela não pode ser extinta. Porque extinção não é uma qualidade da consciência. Agora, imagine viver sua vida com essa certeza ancorada em seu ser. Como você abordaria seus medos diários? Aquela apresentação importante no trabalho, aquela conversa difícil que você está adiando, aquele sonho que parece grande demais para tentar.
Se a pior coisa possível, a morte absoluta, não é realmente possível, então o que resta para temer? Fracasso temporário? Desconforto passageiro? Julgamento de outros que também são seres eternos em suas próprias jornadas? A primeira lei não é apenas informação, é libertação. Ela remove a fundação sobre a qual todo o edifício do medo foi construído. E quando essa fundação se desmorona, o edifício inteiro desaba. Você começa a perceber que sempre esteve seguro, que sempre esteve protegido pela própria natureza da existência. Não por uma força externa, mas pela sua própria essência indestrutível. Então a pergunta se transforma. Não é mais se você continua após a morte, mas como você continua. Não é mais se há vida além, mas que tipo de experiência você terá nessa continuidade. E aqui está a parte realmente empoderadora. Se você é eterno, se sua jornada não tem fim verdadeiro, então esta vida não é sua única chance. Ela é uma oportunidade única, sim, mas não sua última. O medo de desperdiçar sua vida se dissolve porque você percebe que está sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre expandindo através de experiências infinitas. Mas isso não significa que esta vida não importa. Pelo contrário, quando você remove o medo paralisante da aniquilação, você finalmente fica livre para viver plenamente. Você pode arriscar, pode experimentar, pode falhar espetacularmente e levantar de novo porque sabe que o jogo nunca realmente termina. Você está apenas jogando esta rodada específica e haverá outras. Mas esta rodada, este momento, esta vida, é preciosa precisamente porque é única em sua expressão específica. A eternidade da existência não é um conceito distante para ser contemplado filosoficamente. É o fundamento prático para viver com coragem hoje. É a resposta para o sussurro do medo que diz que você deveria jogar seguro, se esconder, se proteger. A primeira lei de Bashar é a declaração de guerra contra o medo. E nessa guerra, você já venceu antes mesmo de começar, porque você simplesmente não pode perder aquilo que você fundamentalmente é. Despertar de um sonho vívido. Então, como é realmente esse momento? O instante em que o corpo físico cessa suas funções e a consciência se liberta? A humanidade tem pintado a morte com cores de terror. Mas e se essa pintura fosse baseada em um mal-entendido fundamental? Bashar descreve a experiência da morte não como um fim aterrorizante, mas como um despertar surpreendentemente familiar. Como abrir os olhos após um sonho intenso e perceber que você está, e sempre esteve, em segurança. A vida física, com todas as suas alegrias vibrantes, suas dores penetrantes e seus dramas envolventes, é como um sonho incrivelmente imersivo. Você está tão absorvido nele que esquece temporariamente que está sonhando. Cada sensação parece absolutamente real. Cada emoção carrega peso imenso. Cada desafio parece ser uma questão de vida ou morte. Porque dentro do sonho, é exatamente isso que parece ser. Mas quando o corpo físico para de funcionar, a consciência simplesmente acorda. Não há um fim dramático, não há escuridão absoluta, não há vazio aterrador. Há apenas uma mudança de frequência, uma mudança de foco. É como se você estivesse assistindo a um filme completamente absorvido, esquecendo que está em um cinema, e então as luzes se acendem. Você não deixa de existir quando o filme termina. Você simplesmente se torna consciente de um contexto maior. Você percebe que sempre houve mais além da tela. Nessa transição, você não se torna outra pessoa. Você se torna mais de si mesmo. Todas as limitações e filtros da percepção física se dissolvem. A consciência, que estava focada através da lente estreita de um corpo físico denso, expande-se para sua perspectiva natural e mais ampla. É como se durante toda a vida você estivesse olhando o mundo através de um pequeno buraco na parede, vendo apenas um fragmento da paisagem. Na morte, a parede inteira desmorona e a vista completa se revela. Imagine estar usando óculos embaçados durante anos e de repente removê-los. A clareza é chocante, não porque seja estranha, mas porque é profundamente familiar. Você reconhece esse estado.
Você esteve aqui antes. Esta é sua casa verdadeira. A vida física foi a excursão, a aventura temporária, a jornada de exploração em um território denso. Agora você retorna ao lar, carregando todas as experiências e lições coletadas. No estado não físico, a forma deixa de ser uma constante rígida. Você não está mais preso a um corpo específico com limitações específicas. No entanto, Bashar explica que, inicialmente, muitos de nós recriamos uma forma que nos é confortável e familiar. Por quê? Porque a transição, embora natural, ainda é uma mudança significativa. E a consciência, em sua sabedoria, cria pontes para facilitar a adaptação. Frequentemente, você pode se encontrar em uma versão idealizada do seu corpo físico. Muitos escolhem uma aparência que corresponde à faixa dos 25 aos 35 anos, um auge de vitalidade física e energia. Não porque você precise de um corpo, mas porque isso oferece continuidade, uma sensação de identidade que facilita a transição. É como entrar em uma casa nova e primeiro decorar um quarto exatamente como o antigo, para ter um espaço familiar enquanto explora o resto. A comunicação não apenas continua, ela se aprofunda. Você ainda pode se conectar com entes queridos que também fizeram a transição. Você ainda mantém sua personalidade, suas memórias, sua essência individual. Mas agora sem as limitações da linguagem verbal, sem as barreiras da distância física. O pensamento se torna comunicação instantânea. A intenção se torna manifestação imediata. Você não perde quem você é. Você descobre quem você sempre foi além das limitações. Pode imaginar acordar e descobrir que você pode voar? Não porque adquiriu uma habilidade nova, mas porque a gravidade que sempre limitou seus movimentos simplesmente não existe mais da mesma forma. A transição para o estado não físico é assim. Você descobre capacidades que sempre foram suas, mas estavam temporariamente limitadas pelas regras do jogo físico. É liberação, não perda. Muitos relatos de experiências de quase morte corroboram exatamente essa descrição. Pessoas que clinicamente morreram e retornaram frequentemente descrevem uma sensação de paz profunda, de expansão, de voltar para casa. Elas relatam encontros com entes queridos falecidos, uma revisão panorâmica de suas vidas e uma sensação avassaladora de amor incondicional. Não são alucinações de um cérebro em falha, mas vislumbres reais da realidade que aguarda além do véu físico. A morte vista através dessa lente é uma graduação. Você passou pelo curso intensivo da existência física, coletou inúmeras experiências, aprendeu lições profundas e agora está pronto para o próximo nível de exploração. Não há fracasso possível nessa jornada. Cada vida, não importa quão curta ou longa, difícil ou fácil, é um sucesso completo porque contribui com perspectiva única para a totalidade da consciência. Então respire profundamente agora, enquanto ainda está neste corpo físico. Sinta o peso dele, as sensações, as limitações. Porque este é um presente raro e precioso. Esta experiência física densa é única, é valiosa. É uma aventura que você escolheu deliberadamente. E quando terminar, não será o fim. Será apenas o retorno ao lar, carregando tesouros de sabedoria que só a densidade física poderia oferecer. O espelho da alma. Após a transição inicial para o estado não físico, algo extraordinário acontece. Você embarca em um dos processos mais profundos e transformadores da jornada da consciência. A revisão de vida. Muitas tradições espirituais falam de um dia do julgamento, um acerto de contas com uma autoridade divina externa, um tribunal celestial que pesa seus pecados e virtudes. Mas e se essa imagem estiver completamente errada? E se não houver juiz algum além de você mesmo? A revisão de vida não é um julgamento imposto por uma entidade externa. É uma experiência autogerada, criada pela sua própria consciência expandida, com um único propósito sagrado: compreensão total. Não punição, não recompensa, mas integração profunda de cada experiência vivida.
É o momento em que sua alma finalmente vê o quadro completo da obra de arte que você pintou durante sua vida física. Cada pincelada, cada cor, cada textura, vista agora de uma perspectiva impossível enquanto você estava dentro da pintura. Durante este processo, algo surpreendente acontece. Você não apenas revê cada momento de sua vida como um espectador distante assistindo a um filme. Você reexperiencia cada instante de uma forma totalmente nova e revolucionária. Você sente o impacto de cada palavra que disse, cada ação que tomou, cada pensamento que teve. Não apenas da sua própria perspectiva limitada, mas da perspectiva de cada pessoa que você afetou. É a empatia elevada ao seu poder máximo e absoluto. Se você deu alegria a alguém, você sente essa alegria exatamente como essa pessoa sentiu. O calor que se espalhou pelo peito dela, o sorriso involuntário que iluminou seu rosto, a leveza que ela carregou para o resto do dia. Você experimenta o efeito cascata da sua bondade. Mas o processo não distingue entre positivo e negativo. Se você causou dor, você sente a profundidade completa dessa dor. A ferida que suas palavras abriram, a solidão que sua rejeição criou, o desespero que sua indiferença alimentou. Isso parece assustador? Parece punição? Não é. É aprendizado em sua forma mais pura e compassiva. Porque quando você sente o que outros sentiram por causa de você, quando você verdadeiramente compreende o impacto das suas escolhas de todos os ângulos possíveis, a lição se integra em um nível que palavras ou conceitos nunca poderiam alcançar. Você não precisa ser castigado. Você simplesmente compreende. E compreensão genuína muda tudo. Neste contexto, Bashar desmistifica completamente o conceito de karma. Ele afirma que não existe dívida kármica no sentido de um fardo que precisa ser pago através do sofrimento em vidas futuras. O universo não opera como um banco cósmico onde você acumula débitos que precisam ser saldados. Essa é uma distorção humana de um princípio muito mais elegante e compassivo. O universo opera com base em equilíbrio e reflexo, não em punição e recompensa. A revisão de vida é a ferramenta definitiva para entender esse reflexo. É o espelho perfeito que mostra exatamente o que você emanou e como isso retornou para você e para outros. Ao experienciar as consequências de suas ações, a partir de todos os ângulos simultaneamente, sua alma integra as lições de forma completa e orgânica. Não há necessidade de castigo, porque a própria experiência da revisão cria compreensão tão profunda que torna a repetição de padrões prejudiciais naturalmente indesejável. Imagine sentir a solidão profunda que seu amigo experimentou quando você o abandonou em um momento difícil. Você sente o vazio, a confusão, a dor da traição. Mas você também vê o contexto completo. Você vê seus próprios medos que motivaram essa escolha. Você vê como sua própria dor não processada transbordou para ferir outro. Não há vilões nesta história. Apenas consciências aprendendo, crescendo, expandindo através de experiências às vezes dolorosas, mas sempre valiosas. O objetivo final da revisão de vida é totalidade. É ver como cada peça do quebra-cabeça complexo da sua existência se encaixa perfeitamente no design maior. Como cada experiência, positiva ou negativa, alegre ou dolorosa, serviu para a expansão da sua consciência e contribuiu para a consciência do todo. É reconhecer que você nunca esteve fazendo errado, você estava sempre aprendendo. Cada tropeço foi um passo na jornada maior. Esta revisão é um ato de amor incondicional por si mesmo. É olhar para cada momento da sua vida, mesmo aqueles que você consideraria fracassos ou vergonhas, e reconhecer o valor inerente em cada um. É ver como até mesmo seus momentos mais sombrios foram professores disfarçados, ensinando lições que sua alma precisava aprender. É perdoar a si mesmo não por indulgência, mas por compreensão verdadeira de que você sempre fez o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. E aqui está a beleza radical disso. A revisão de vida não fecha um livro com uma mensagem moral simplista. Ela revela o tema profundo da história.
prepara sua consciência para o próximo capítulo da jornada eterna. Você emerge dessa experiência não carregando culpa ou vergonha, mas carregando sabedoria. Sabedoria que é verdadeiramente sua porque você a experienciou em um nível que transcende conceitos intelectuais. Então, como isso muda a forma como você vive agora? Se você soubesse que um dia experimentará cada consequência das suas ações de todas as perspectivas possíveis, como você trataria as pessoas hoje? Que palavras você escolheria dizer? Que bondades você não deixaria de expressar? A revisão de vida não é algo a temer, mas uma razão profunda para viver com mais amor, mais consciência, mais compaixão neste exato momento. Infinitos horizontes da consciência. E depois da revisão de vida, o que vem a seguir nessa jornada eterna da consciência? Aqui está onde a perspectiva de Bashar se torna verdadeiramente expansiva e libertadora. A jornada está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas começando de uma forma totalmente nova. Porque o conceito de realidades paralelas, tão central nos ensinamentos de Bashar, revela que a existência além da morte não é um destino único e fixo, mas um campo infinito de possibilidades esperando para ser explorado. Assim como na vida física, a realidade que você experimenta após a morte é um reflexo direto de sua frequência vibracional, suas crenças mais profundas e seus desejos verdadeiros. Não existe um único céu padronizado para onde todos vão, nem um inferno universal onde almas são punidas. Essas são simplificações dramáticas de uma verdade muito mais complexa e bela. Existem infinitas realidades, infinitos planos de existência, infinitas dimensões de experiência. E você gravita naturalmente para aquele que é mais compatível com o seu estado de ser. Pense nisso por um momento. Se a consciência cria a realidade através de suas crenças e expectativas na vida física, por que isso mudaria após a morte? Na verdade, esse poder se intensifica. Sem as limitações e a densidade do corpo físico, sem o atraso temporal entre pensamento e manifestação, sua imaginação se torna literalmente seu motor de navegação. Tudo o que você pode conceber existe como uma realidade provável acessível para você explorar. Você pode escolher continuar explorando relacionamentos com entes queridos que também fizeram a transição. Podem existir reuniões emocionantes, conversas inacabadas finalmente completadas, amor que transcende as limitações do tempo e espaço. Você pode se dedicar ao estudo profundo de qualquer assunto que o fascinava na vida física, mas para o qual nunca teve tempo suficiente. Arte, música, filosofia, ciência, todos os campos do conhecimento humano e além estão disponíveis para a exploração ilimitada. Bashar menciona algo ainda mais surpreendente. Você pode até experimentar a ilusão da reencarnação, vivendo uma vida em uma civilização alienígena completamente diferente, explorando formas de consciência radicalmente distintas da humana. Ou, de forma ainda mais intrigante, você pode continuar vivendo a mesma vida como se nunca tivesse morrido, mas em uma versão de realidade paralela. Porque da perspectiva da alma, todas as vidas estão acontecendo simultaneamente no eterno agora. Isso desafia completamente nossa concepção linear do tempo, não é? Passado, presente e futuro não são uma linha reta onde você está preso a um ponto móvel. São dimensões de experiência coexistindo simultaneamente. A morte de uma encarnação é simplesmente a mudança do foco da consciência de um ponto de experiência para outro. Você não está preso a um caminho linear obrigatório. Você é um ser multidimensional explorando a criação a partir de múltiplos pontos de vista ao mesmo tempo. Imagine ter uma biblioteca infinita de experiências disponíveis para você. Cada livro é uma realidade completa, uma vida inteira, uma dimensão de existência. Durante a vida física, você está totalmente absorvido lendo um livro específico. Na morte, você fecha esse livro, não porque ele acabou, mas porque você escolhe explorar outro. E aqui está o milagre. Todos os livros estão sempre disponíveis. Você pode retornar a qualquer um, explorar novas histórias, ou até mesmo escrever capítulos completamente novos.
A transição que chamamos de morte é a oportunidade de reavaliar conscientemente e escolher para onde direcionar seu foco a seguir. É um momento de pausa sagrada, um respiro entre aventuras, um espaço para integrar aprendizados e decidir qual território explorar em seguida. Não há pressão, não há pressa, não há julgamento sobre suas escolhas. Há apenas possibilidade infinita esperando ser realizada através do seu foco consciente. O pós-vida, portanto, não é um destino estático onde você passa a eternidade fazendo a mesma coisa. É um playground dinâmico e infinito para a consciência. É a continuação da quarta lei da criação que Bashar ensina. O que você emite é o que você recebe de volta. Suas crenças, sua alegria, seu entusiasmo, essas continuam sendo as ferramentas fundamentais com as quais você molda sua realidade, seja ela física ou não física. Você pode criar universos inteiros com seu pensamento. Pode explorar formas de existência que a mente humana física nem consegue conceber adequadamente. Pode colaborar com outras consciências em projetos criativos de escala cósmica. Pode simplesmente descansar na paz absoluta, absorvendo a totalidade do amor incondicional que permeia toda a existência. As opções são literalmente ilimitadas porque você é um aspecto do infinito explorando a si mesmo. A existência é uma exploração eterna. Cada vida física é como um mergulho profundo em um oceano específico de experiência. Você emerge dessa imersão carregando pérolas de sabedoria, tesouros de compreensão que só a densidade física poderia oferecer. E então, na vastidão do estado não físico, você contempla essas pérolas, aprecia sua beleza única e eventualmente pode escolher mergulhar novamente em outro oceano, buscando novas pérolas, novas experiências, novas formas de ser. Então, quando você olha para a sua vida agora, como essa perspectiva muda tudo. Se esta é apenas uma das infinitas aventuras que você terá, uma expressão única da consciência eterna que você é, como isso liberta você para viver com mais ousadia? A morte não é o fim da jornada. É apenas a transição para o próximo e excitante território a ser explorado na aventura infinita da consciência, se conhecendo através de você. Viva sem medo, você é eterno. Compreender a morte segundo Bashar não é um exercício sobre o fim, mas a chave para a libertação na vida. Se a existência é eterna, se a morte é apenas uma transição e não uma aniquilação, o medo fundamental que aprisiona a humanidade perde seu poder. E quando o maior de todos os medos se dissolve, os medos menores que derivam dele também perdem sua força. Essa perspectiva nos convida a viver com mais ousadia, seguindo nossa maior paixão e entusiasmo. Você não pode falhar em ser quem você é. A mensagem de Bashar sobre a vida após a morte é, em última análise, uma mensagem sobre a vida antes da morte. É um chamado para assumir nossa responsabilidade como criadores de nossa realidade e para entender que somos seres eternos com poder ilimitado para manifestar a vida que desejamos. Se este conteúdo ressoou com você e trouxe uma nova perspectiva sobre a eternidade da consciência, inscreva-se no canal Mente Autêntica e deixe seu like para apoiar a divulgação desses ensinamentos transformadores. Obrigado por estar aqui nesta jornada de expansão da consciência. Até o próximo pensamento.